Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer os senadores Alci, a senadora Tereza, a senadora Damares, o deputado Lipe e todos aqueles que estão aqui. Eu sou aqui do segmento de loteamentos. Que segmento que é esse, né? Se puder pôr sua apresentação. É o primo pobre aqui do mercado imobiliário. Por que ele é o primo pobre? Porque, primeiro, a gente não acessa os recursos do crédito imobiliário direcionado nem para a produção. E quando a gente acessa para comercialização, é só no caso dos loteamentos prontos. O que significa dizer, os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ainda que financie a habitação, há uma proibição legal de financiar a produção do lote urbanizado. E o que é o lote urbanizado? É a cidade. É a cidade formal e regular. A nossa entidade, a entidade mais longeva dos loteadores, representa nacionalmente 1.100 empresas em 21 estados. A gente fez uma pesquisa com as cidades onde essas empresas atuam e a gente chega a um percentual entre 70% e 80% do tecido urbano formal foi feito por essas empresas. E o que essas empresas fazem? Saneamento básico, abertura de vias, galerias de águas pluviais, pavimentação asfáltica, eletrificação e iluminação pública. Esse setor, quando a gente foi comparar como o IVA de outros países tratam esse setor, ou ele tem uma opcionalidade, ou seja, ele não é contribuinte do IVA, ou quando ele é contribuinte do IVA, ele tem uma alíquota diferenciada, um regime diferenciado. E é fácil entender. Quando você constrói uma cidade, as pessoas constroem suas casas unifamiliares. Essas casas são demolidas, são feitos os prédios multifamiliares. Esses prédios são demolidos e podem ser construídos shoppings, hospitais, etc. O terreno é o mesmo. O terreno não é consumido. Então, por que outros países tratam dessa forma? Porque os outros países entenderam que o terreno ele não é consumido, tá certo? A gente brinca como loteador, Deus fez a terra e o homem divide. O que o loteador faz é dar o acesso democrático à terra urbanizada. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque, apesar de tudo isso, tá certo? O setor de loteamentos entende que a reforma tributária, e a gente está olhando a floresta, ela é importante para o nosso país. Porque ela vai significar, de fato, uma justiça tributária no sentido que a gente vai trazer mais gente para fazer a arrecadação correta dos impostos incidentes sobre o consumo. Só que há necessidade de se ter um tratamento diferenciado sobre setores que têm uma estrutura de funcionamento que não conversam com o IVA. O setor imobiliário, de uma forma geral, não conversa com o IVA. Por quê? Porque suas relações são de longo prazo. Só para se ter uma ideia, um loteamento entre a emissão das diretrizes, onde a prefeitura fala, eu aceito que você faça um loteamento aqui ou não, até a conclusão da aprovação do projeto, que significa licenças urbanísticas e licenças ambientais, a implantação desse loteamento, isso demora, em média, 48 meses. A gente brinca que o setor de loteamento é uma política de Estado, ela é nunca uma política de governo. Se eu comecei um projeto de loteamento sob a égide de um prefeito, com certeza eu vou terminar a aprovação sobre outro e vou entregar essa obra sobre outro prefeito. Então, se ele não for tecnicamente correto, ambientalmente correto e ter todas as características que preservem o meio ambiente e façam a correta inserção urbanística, ele não vai acontecer. Dito isso, indo para a questão aqui da reforma tributária, eu vou até ultrapassar aqui, da mesma sorte, né, que a CEBIC, o Secov São Paulo, a Abrainc, a Elo também foi buscar os estudos com base na DERRAIC e na consultoria em tendências para entender o que a gente tem que comparar. É carga tributária contra carga tributária. O setor não quer redução de carga tributária. O que ele quer é manutenção da carga tributária, porque a simplicidade, desculpa dizer, senadores, a gente já perdeu. Porque o nosso setor era muito simples. No caso da incorporação imobiliária, eles tinham o RET. No caso do loteamento, a gente não tem o RET, e é um dos pleitos nossos, mas a gente tem o quê? A simplicidade do lucro presumido. O regime do lucro presumido e os impostos incidentes sobre a nossa receita, os impostos sobre consumo, são unicamente a PIS e a COFINS. E por que gera tanta distorção e por que a reforma tributária trouxe dois componentes? O redutor de ajuste e o redutor social. Porque a hora que você traz resíduo tributário, que é o que o Renato bem disse, que são insumos e produtos que as empresas da construção civil, do mercado de incorporação e de loteamento usam para produzir o seu produto final,
Esses insumos, onde há incidência de IPI, ICMS e ISS, eles incidem sobre insumos, não sobre a sua receita. Como você não se acredita desses insumos, dos impostos que estão sobre esses insumos, eles viram o chamado resíduo tributário. Se o resíduo tributário na incorporação imobiliária é da ordem de 6 e alguma coisa sobre a receita bruta, os estudos nossos dizem que na área de parcelamento solo, do loteamento, é de 2,67%. E por que é menor? Por óbvio, porque a cadeia de produção de um lote urbanizado envolve menores itens, lógico que envolve itens de grande monta, mas em menores itens, então o resíduo dele é menor. Por outro lado, a gente tem que levar em conta, e isso não está sendo dito, né? E a gente tem isso como alerta nos nossos estudos, que quando a gente faz o estudo dos itens que compõem um loteamento, ou mesmo uma incorporação imobiliária, a chamada curva ABC dos nossos custos, a maior parte desses custos são o quê? Oligopolizados. Porque se a gente for ver, cimento é oligopolizado. Aço, a gente acabou de ver um aumento do imposto de importação sobre o aço chinês. Onde que isso tem impacto? Tem impacto na indústria imobiliária e na construção civil. A gente for pegar ainda aí loteamento, é petróleo. Petróleo é a base para o betume que vai fazer a pavimentação. E se você for pegar ainda a parte de insumos para fazer um tubo de PVC, hoje a gente só tem um único produtor desse insumo, que é a Braskem. Então, a hora que você faz essa conta, né, e entende o novo cenário da tributação, o que vai acontecer com os preços relativos? Quem diz que por conta do imposto ser por fora, que é a lógica da tributação, essas indústrias não vão recuperar margem? E a gente não precisa ir muito longe. Vamos lembrar na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Houve uma quebra de todas as cadeias produtivas. O que aconteceu com o setor da construção civil? Os custos de produção subiram, de uma forma muito intensa. E mesmo agora, quase que 2, 3 anos passada a pandemia, esses preços não retornaram aos valores que a gente tinha. Por outro lado, o que a gente tem na outra ponta? O comprador desse lote. O que aconteceu com a renda desse comprador desse lote? Diminuiu. Então, o que a gente tem que se preocupar do ponto de vista de uma reforma tributária? E como dito pelos meus pares aqui, o que a gente quer é a neutralidade. A gente não quer benefício fiscal, a gente não quer nada disso. O que nós arrecadamos, a gente quer continuar arrecadando. E ainda já para o final, né, onde a gente entende que tem correções, e é importante dizer, no âmbito da Câmara, o deputado Lippe é testemunha disso, a gente sabe que houve, por força do grupo de trabalho, ajustes no texto que vieram do governo, inclusive o nosso setor teve um ajuste muito importante que foi, primeiro, a criação do redutor social para o lote, tá? Assim como foi criado um redutor de R$100 mil para a unidade habitacional construída, foi criado um redutor social de R$30 mil para o lote. E um segundo item fundamental também, e diz respeito a uma importância de comportamento para o setor, que é o desconto da base de cálculo das áreas públicas que um loteamento doa. Toda cidade, quando faz um loteamento, por exigência da lei federal, obriga ao loteador, como contrapartida, além do investimento em infraestrutura, a doação do sistema viário, das áreas verdes, dos sistemas de lazer e das áreas onde o município vai construir os equipamentos públicos coletivos, onde vai construir escola, posto de saúde e outros itens. Esse percentual houve muito por bem a Câmara dos Deputados entender que ele deve ser deduzido. Por quê? Porque eu não agrego valor. Se o conceito é de agregar valor, eu estou agregando valor ao produto da venda. O produto da venda é o lote, não é a área pública. A área pública é uma externalidade que o setor doa a quem? A sociedade como um todo. Então, não seria justo existir tributação sobre isso. E mais, há um conserto ainda que se essa área pública for descontada da base de cálculo, o valor da gleba bruta não pode ser descontado dessa base de cálculo. Tudo isso para a gente chegar aqui, apesar de tudo isso, e pela criação, ainda que tenha do redutor social, estudos que a gente contratou junto com a tendência já em cima do texto da Câmara, nos dizem o seguinte: como você tem uma progressividade que ela diz respeito a um redutor social e o percentual da área pública, lotes com preços de venda acima de R$250 por metro quadrado, e diga-se, hoje nem no interior do Brasilzão a gente encontra lote vendido com preço de venda de R$250 por metro quadrado. Só para traduzir em números, um lote de 200 metros quadrados, a gente estaria falando em R$50 mil um lote. A gente não acha mais, seja pelo preço da terra, seja pelo custo da infraestrutura. Acima deste preço, há aumento de carga. Então,
com o redutor de 40%. O pleito do setor de loteamento, em consonância com os demais pares aqui que falaram. Uma regra de transição, porque se ela é ruim para a incorporação, você imagine para o loteamento. Produzi um loteamento sobre uma carga tributária, fiz a venda desse lote e vou receber, na média, em 200 meses. Ou seja, ele vai ultrapassar a vigência da transição e ainda vai ser lotes a receber sobre a vigência completa da reforma tributária. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? É um desincentivo econômico para esse setor. E o que significa não fazer terra urbanizada? Significa mais custo para a sociedade e para a regularização fundiária. Não que seja ruim, pelo contrário, esse setor trabalhou muito pela regularização fundiária. Mas quem que é o grande fornecedor de infraestrutura para a regularização fundiária? É o setor formal. Então, a semelhança do que foi dito aqui em relação aos apartamentos de maior valor, em relação à Minha Casa Minha Vida, o mesmo pode acontecer com o setor de loteamentos. Então, o nosso pleito são basicamente 3. Uma regra clara de transição, o mesmo redutor de 60% no desconto da alíquota e o regime especial de tributação para o loteamento. Por quê? Porque foi criado o patrimônio de afetação para o setor de loteamentos. Então, a semelhança da incorporação, a gente precisa ter essa garantia. Para quê? Para a segurança da própria sociedade. Porque a PIS e a COFINS vão ser extintas e vai criar a CBS. Então precisa existir essa comunicação sob pena de a gente ficar num limbo sem saber como que a gente vai tributar essa atividade. Peço desculpas pelo tempo ultrapassado, mas era o recado a passar aqui. Obrigado.